Você aí, você tem vontade de fazer os chefes de mundo, mas toda vez que vai tentar, acaba saindo de lá com uma alma penada, mortinho da Silva? Tá cansado de levar cuspida, sentada, rabada e não conseguir absolutamente nada daquele loot maravilhoso que te espera? Pois seus problemas acabaram hoje, porque nesse vídeo eu vou te ensinar a como conseguir eliminar o Wood Raptor, o Raptor de madeira, um dos chefes de mundo no Corepunk. E eu vou te dar essas dicas para você conseguir fazer isso tanto se você tiver como melee, como se você tiver com ranged, com dicas muito importantes para bufar o seu endgame. E já quer uma dica logo aqui no começo? Se inscreve no Coreverso, ativa as notificações para você receber esse conteúdo Prime aí no seu YouTube. Então, sem mais delongas, deixa sua aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações, viajantes! No vídeo de hoje vamos falar sobre chefes de mundo, um dos principais conteúdos do endgame e que acaba recompensando bastante os players que ousam fazer esses grandes colossos. E por que você deve fazer esses chefes de mundo? Bom, vamos começar falando sobre o loot insano que ele proporciona. São 4 catalisadores do Grão-Mestre, que dão cada um 5.000 pontos de maestrias de armas. Você tem vários artefatos Tier 2, sendo um deles, pelo menos, garantidamente roxo. Você tem receitas de Tier 3, tem itens Tier 3 completos e coloridos, você pode receber também kits de upgrade de item, runas, chips, você pode receber muitas moedas, são quase 100 moedas por cada chefe desses, e ainda tem uma recompensa que eu vou te dizer daqui a pouquinho no final desse vídeo, então fica comigo. E se as recompensas são altas, é claro que a dificuldade não seria baixa, né? A gente precisa desse equilíbrio. E como vocês podem ver, o Raptor, ele possui uma grande dificuldade porque ele tem bastante mobilidade, ele dá muito dano e ele tem mais de 260.000 pontos de vida. Então esse conteúdo vai te exigir paciência e estratégia, que é algo que não se preocupa, né? Tudo isso eu vou te passar ao longo do vídeo. E como é que a gente identifica onde é que estão esses Raptors? Bom, se você abrir aqui o seu mapa, você vai perceber que eles estão em algumas arenas próximos da cidade de River Rise. A gente tem um logo aqui na esquerda, bem pertinho dele, outro que fica bem do lado, mais uns 2 aqui em cima e mais esse outro aqui que fica bem perto do pântano. E com esses 5, você já deve estar calculando aí, né, as maravilhas que você pode ter de loot depois que eu te passar essas dicas aqui. Mas e aí, é só localizar os Raptors, ir pra lá e pronto, fazer? É simples assim? Nada disso. Prepara papel e caneta para anotar tudo que eu vou te passar a partir de agora. E a gente precisa fazer algumas preparações antes de fato, partir lá para fazer esse chefe de mundo. E as preparações, elas envolvem a gente ter algumas coisas importantes na nossa bag. Vamos começar falando sobre a fogueira de raiz de árvore. As fogueiras, elas são muito importantes, não apenas para regenerar sua vida e mana ou melhorar a eficiência dos seus alimentos, mas algumas delas podem te dar alguns buffs que são bem importantes para alguns conteúdos. E a fogueira de raiz de árvore, ela vai aumentar em 10% a sua vida em mana máximos por até 12 minutos. Isso aqui é muito importante, considerando que é um bicho que tem muita vida e que você vai passar um bom tempo executando. Além dessas fogueiras, nós temos as comidas especiais, que são aquelas que possuem um efeito de saciedade. E principalmente considerando as últimas mudanças de balanceamento em heróis aqui no Corepunk, é muito importante que você use com sabedoria quais são essas comidas que você pretende levar. Eu coloquei algumas aqui que eu acho bem importantes, não quer dizer que você precise levar essas ou nem todas elas, mas é só para exemplificar e você entender mais ou menos o que você precisa, né? O que pode servir para você levar durante essa sua jornada. Aqui a gente tem um rolinho de adrenalina que vai aumentar a sua velocidade de ataque em 5% e veja que a duração aqui de todos eles é 10 minutos. Então é algo que vai ser interessante, já que essa é uma atividade em que vai demorar bastante tempo para você fazer. Além desse rolinho de adrenalina, você tem os tacos gonados que vão aumentar o seu poder de ataque, tem o sanduíche Monster Mike que vai aumentar a sua chance de crítico. Se você precisar de mobilidade, porque o Raptor ele tem uma boa mobilidade, tanto várias habilidades que possuem um range grande, quanto o seu próprio deslocamento. Então, por conta disso, é interessante que você tenha um pouco mais de move speed. Então, se você não tiver nenhuma runa nos seus artefatos que te proporciona ter essa velocidade de movimento aumentada, eu recomendo fortemente que você use essa torrada de ovos
de energia para aumentar em 5% esse seu move speed. A gente tem alguns chás aqui, né, o chá de Lotus ou o chá de Jedi, que vai aumentar mais ainda a sua vida, combando com a fogueira de raiz de árvore, ou o chá de Lotus, que vai aumentar o seu poder de cura e escudo. Então, se você for o suporte do time, é interessante ter esse tipo de item aqui na sua bag. A gente tem também a massa de mana, que vai aumentar a sua mana máxima em 5%, que também comba legal com a fogueira de raiz de árvore. A gente tem um sanduíche de titã, que vai diminuir o dano recebido em 10%. Então, você tem várias dessas comidas e não tem problema se você quiser combar duas comidas que aumentam o seu poder de ataque. Você pode combar esses tacos gonados com o lamen, que também aumenta o seu ataque. E aí você vai ter esses aumentos de poder, digamos assim, estacados com esses alimentos. E tem uma forma muito boa de você utilizar esses alimentos. Mas fica comigo que a gente vai ver isso daqui a pouquinho no vídeo. Antes disso, eu preciso falar porque eu tenho certeza que você tá aí se perguntando: beleza, eu tenho todas essas comidas, vou conseguir usar todas elas de uma vez? Infelizmente não. A quantidade de alimentos com efeito saciedade que você vai poder usar vai depender do seu nível de culinária. Exatamente. E se você subestimou a atividade de culinária aqui no Corepunk, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. Se você estiver no nível novato, você vai poder apenas utilizar uma dessas comidas com efeito de saciedade. Se você, assim como eu, estiver no nível profissional ou journeyman, você vai poder utilizar duas simultaneamente. E se você estiver no último nível, que é o nível craftsman ou artesão, você vai poder combar 3 desses alimentos. Então é sempre muito importante você manter a sua culinária upada, né? Eu tô aqui no meu caminho seguindo para deixar ela já no nível 3. E já que você só pode utilizar algumas por vez, é interessante de você ter a sabedoria de pensar, pô, o que vai ser mais importante para mim? É ter mais dano? É me garantir mais vivo? É ter mais mana para spamar mais habilidades? Então esse é o tipo de coisa que você vai precisar pensar muito bem para decidir como que você vai fazer nessa sua jornada. Aqui embaixo vocês estão vendo que também existem alguns consumíveis de alquimia que vão te ajudar a executar esses chefes de mundo e também vão combar com as coisas que você já tem, né? Tanto com a fogueira quanto com as comidas, te dando mais buffs ou te fazendo permanecer vivo. As comidas você só pode utilizar quando está fora de combate, então é o que você vai utilizar antes de começar a execução com os chefes. Mas depois que você tá lá, você vai precisar desses consumíveis de alquimia, então é muito importante você ir bem preparado. Na verdade, tem uma dica para você utilizar alimentos enquanto estiver executando o boss, mas eu vou deixar essa daqui para daqui a pouco, então não sai daí. E aqui eu deixei alguns desses consumíveis que podem ser importantes para vocês nesse caminho. Você pode querer aumentar um pouco mais do seu dano, da sua velocidade de ataque, esse daqui eu recomendo fortemente. Outro que eu recomendo muito é você ter pelo menos esse cachimbo de mana do cavaleiro, né, que é o cachimbo de mana tier 2, importantíssimo para você conseguir utilizar muito mais as suas habilidades ao longo desse seu trajeto eliminando o boss. Não pode esquecer, claro, de você ter analgésicos e o cantil de mana, que é para você recuperar a sua vida em mana enquanto você estiver em batalha. Isso daqui você tem que ter, tá? Pelo menos o tier 2, o tier 3 eu quase não uso, só se for um caso muito necessário, mas normalmente o tier 2 já é suficiente, tanto para regenerar sua vida quanto para regenerar sua mana. Tem aqui o cigarrão do crítico, caso a sua ideia seja ter mais crítico, e aqui esses últimos dois, né, tanto a pomada de titânio quanto a pomada restauradora, elas são bem mais importantes até se você tiver como melee, já que você vai ter que tancar alguns ataques e por isso, né, você vai perdendo gradativamente um pouco de vida. Alguns você vai conseguir desviar, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas alguns vocês vão ter que tancar. Então é interessante ter bastante armadura, né? Se você já tiver muito, então nem precisa, e a pomada restauradora para você ir recuperando vida ao longo do tempo. E assim como os alimentos, você não pode utilizar todas essas coisas ao mesmo tempo. Você precisa ter a sua alquimia upada para que você possa utilizar aí os 3 consumíveis alquímicos de efeito prolongado de forma simultânea. Então, para você utilizar esses 3 aqui, é interessante que você esteja no 100% de alquimia. Aí você vai conseguir utilizar mais consumíveis e caso você morra também, né, você tem a possibilidade de não perder o efeito deles. E aí, beleza, reunimos já todas essas coisas na nossa bag e já estamos preparados para ir, certo? Calma, ainda não, porque tem uma coisa muito importante também que a gente precisa verificar.
verificar antes de sair para caçar o nosso Raptor, que são as árvores de talento e as maestrias de arma. E nossa, mas por que isso é tão importante? Eu preciso ficar mudando assim? Bom, a depender do conteúdo, pode ser que você precise ter algumas coisas específicas. E claro, a forma com a qual você escolhe a sua árvore de talentos, esse tipo de coisa, depende muito da forma com a qual você gosta de jogar, que você está habituado a jogar, e também com a classe que você está no momento, com a build que você está usando. Então eu vou passar aqui alguns talentos que eu acho que podem ser interessantes para você. Primeira coisa, né? Se você já tiver escolhido seus talentos, você pode resetá-los, os talentos, com esse cubo de renovação e a sua maestria de arvas com o dodecaedro de renovação. E eu já vou usar um aqui para mostrar para vocês algumas coisas que podem ser interessantes. Vamos começar com a árvore do caçador, que eu acho que é bem importante, principalmente para os ranged, já que tivemos um grande nerf aí na velocidade de ataque geral aí dos heróis. Você ter a investida implacável para você ter mais velocidade de ataque batendo em um único alvo é muito interessante. Você ter mais velocidade de ataque batendo em um inimigo que tenha mais vida máxima que você também é o nosso caso quando a gente vai enfrentar chefes. Vai ter um momento que você vai conseguir bater paradinho, então ter essa velocidade de ataque extra acaba sendo bem útil também. Aqui na árvore de assassino tem alguns que eu também considero muito importantes. Esse aqui para você ter um pouco mais de crítico, esse aqui em que você vai ter mais penetração de armadura e mais multiplicador de crítico se você tiver contra um alvo único, que também é o nosso caso. Você vai causar mais dano quando você atacar um inimigo que tiver uma vida máxima maior. Então são talentos que são bem legais e específicos para esse nosso tipo de conteúdo. Na árvore de guerreiro, a gente tem também algumas coisas que são bem interessantes. A força acumulada vai fazer com que cada efeito positivo que dure mais de 1 minuto, que esteja ativo no seu personagem, te proporcione mais dano. E sabe, todas aquelas coisas que a gente vai levar na nossa bag, todas elas vão durar mais de 1 minuto. Então todas essas coisas vão acabar te fazendo ter mais dano. Eu acho isso bem interessante. Um outro que eu acho bem interessante é o espírito de luta, já que a cada 2 segundos que você passar em combate, você vai ganhar mais stats. Isso vai ser importante, já que é um combate prolongado. E a gente tem o golpe verdadeiro, que vai dar dano verdadeiro, ou seja, vai ignorar as defesas do nosso alvo, fazendo com que a gente cause dano baseado na vida atual do alvo. Como ele tem muita vida, esse terceiro hit do dano verdadeiro vai acabar dando bastante dano. E por último, e não menos importante, a gente tem a árvore de rastreador. E essa daqui eu quero destacar para vocês, porque mesmo que você não esteja sozinho tentando executar esse boss, ainda assim tem alguns talentos aqui que eu julgo serem muito importantes. Se você estiver sozinho, você pode escolher receber menos dano ou causar menos dano. E aí vai depender da sua build e da classe que você esteja também. Um outro talento que eu gosto de utilizar dessa árvore é essa essência rejuvenescedora. A regeneração de vida e mana recebida por consumíveis vai ser aumentada e o tempo de recarga para você utilizar de novo os seus analgésicos, os seus cantis de mana vai ser reduzido. Então, um uso muito bom, considerando que você vai ter que utilizar esses consumíveis de alquimia. Ou não vai ter que utilizar, mas vai poder utilizar. Com o Forjado em Chamas, você vai ter 10% a mais do seu atributo principal. Obviamente que se você tiver artefatos com overclock e tiver esse talento, isso vai aumentando também, né? Isso vale para todos os talentos. E esse aqui, o sistema de aumento de duração. Esse daqui é um dos mais importantes, porque todos os efeitos positivos com duração de 1 minuto ou mais são fortalecidos em 30% e duram 50% mais. Isso, meus amigos, quando vocês começam a somar as coisas, vocês podem ter talentos que se combam para você ter mais duração e mais eficiência deles, somados com os alimentos, a fogueira e os consumíveis que a gente já vai levar. Tudo isso para fazer você causar mais dano e ficar vivo durante mais tempo. Tá legal esse vídeo, né? Mas sabe o que também é muito legal? Poder comprar o Corepunk utilizando o Pix, sem pagar a taxa de câmbio e nem imposto por transação internacional. E você pode fazer isso através do meu link de afiliado com a Curse Diamonds, a plataforma brasileira que é parceira oficial do Corepunk. O link vai estar na descrição. O mesmo raciocínio que você usa para fazer a sua página de talentos, você também vai utilizar para fazer a sua maestria de armas. Então é interessante que você tenha várias habilidades nessa sua maestria que vão causar mais dano a um alvo único, que vão te dar muito mais mobilidade, ou seja, mais velocidade de movimento, que vão ter penetração de armadura, que vão te
oferecer algum tipo de cura. Não pensa em, por exemplo, habilidades que vão te dar controle de grupo, porque os chefes de mundo não sofrem esse tipo de controle de grupo. Eles não vão ficar enraizados, não vão ficar paralisados, nada disso. Então meio que não adianta você colocar pontos de maestria nesse tipo de habilidade. Habilidades também que favorecem o dano em um único alvo acabam sendo muito mais eficientes para esse tipo de situação. E agora sim, depois que você colocou todas essas coisas na sua bag e ajustou os seus talentos e maestrias de armas para ir fazer o boss, agora sim, tá na hora da gente procurar um dos 5 Raptors e partir para eliminá-los. A primeira coisa que você faz de cara é perceber se esse Raptor vai estar de fato lá no pit. Não é porque ele tá aparecendo no seu mapa, que o ícone que ele tá lá, que ele de fato vai estar lá. Então entra nessa arena, verifica se de fato ele está lá, e se ele estiver lá, vai aparecer bem grande a barra de vida dele acima da tela. Isso vai já fazer você ter certeza de que ele está vivo. Outro ponto importante: já verificou que ele tá vivo? Ainda não ataca. Chegou a hora da gente fazer os nossos preparativos. E esses preparativos envolvem utilizar alguns dos recursos que a gente trouxe conosco na nossa bag. Então a primeira coisa que você vai fazer, e eu vou utilizar aqui na cidade, mas isso você vai fazer quando tiver lá no pit, né? Você sai do pit só para evitar que ele não pare todo esse processo, porque senão você pode ser prejudicado por conta da dica que eu vou dar para vocês agora. Você vai um pouquinho ali para fora, fica na entradinha do pit, ou então fica do lado oposto em que você já localizou ele lá dentro dessa arena. E aí a primeira coisa que você vai fazer é utilizar a sua fogueira. E por que, Lágolas? Eu vou estar com minha vida em manas cheias, por que eu vou precisar utilizar essa fogueira? É porque a fogueira, ela vai habilitar o efeito de saciedade nos alimentos. E essa é uma dica muito preciosa, porque tem muita gente que não sabe direito como utilizar esse tipo de alimento. Você vai precisar de fogueiras para poder consumi-los, senão o efeito de saciedade não funciona e ele vai te dar apenas o efeito primário, que pode ser a regeneração de vida ou a regeneração de mana. E aí você colocando a fogueira aqui e já utilizando ela, a segunda coisa vai ser você escolher quais são os alimentos que você vai usar. Então, digamos aqui, eu vou querer utilizar os tacos gonados e vou querer utilizar a torrada de ovo de energia. No meu caso, eu só posso usar 2 simultaneamente, então eu vou demonstrar essas 2 para vocês. Então você percebe que começa um contador. Esse contador é o tempo que ele está fazendo para regenerar a minha vida, que são esses 30 segundos. E você precisa ficar paradinho aí, sentadinho à beira da fogueira, enquanto esse timer termina. Observe que dos meus tacos já terminou, e aí ele fica com esse efeito, esmaecido. Isso quer dizer que agora sim os efeitos, tanto da torrada quanto dos tacos gonados, já vão estar ativos no meu personagem. E aí, se você colocar o mouse aqui em cima da HUD, você vai perceber que agora eles vão estar ativos durante mais 9 minutos. Uma outra coisa que eu quero destacar é que eu tô usando o força acumulada, então meu dano está sendo acumulado em 4,5%, já que eu tenho vários efeitos com mais de 1 minuto sendo utilizados aqui no meu personagem. A fogueira e mais 2 alimentos especiais. Se eu utilizar, por exemplo, a minha injeção dupla de bioesteroides, observa que esse dano acumulado ele já aumenta. Se eu utilizar a dose dupla de adrenalina, observa que agora eu vou causar mais dano, 7,5% de dano. E isso com todos os acúmulos de todas as outras coisas que a gente já falou anteriormente. Agora, meus amigos, com tudo pronto, vamos para a execução do nosso objetivo. E uma coisa que você precisa ter em mente e não esquecer, você precisa entender qual é o moveset do mob. E isso não vale apenas para o Raptor, vai valer para qualquer tipo de mob aqui no Corepunk. A gente até pode estender para qualquer tipo de mob em todos os jogos. Porque é o que vai te fazer entender como é que funciona a movimentação daquele inimigo em específico, qual é o padrão de movimento que ele costuma seguir, para que você entenda quais são os momentos que você consegue atacar e quais são os momentos que você precisa recuar e fugir de alguma das suas habilidades. E essa é a coisa mais importante que você precisa entender quando vai executar esse objetivo. Ainda mais esses que tem uma alta recompensa, mas que também tem um risco bem alto, já que esses bichos eles acabam causando muito dano. E aí, qual é o moveset do Raptor? Pensa comigo que o Raptor é como se fosse um cachorro. Analogia is my passion agora, né? Mas pensa comigo
que ele pode ser um cachorro. E um cachorro, o seu cachorro, por exemplo, quando você chega em casa, algumas coisas que ele pode fazer: abanar o rabinho pra você, ele pode latir pra você porque ele tá feliz em te ver, ele pode pular em você de felicidade pra ganhar um abraço, ou ele pode te dar alguma mordidinha assim, sabe? Aquela mordidinha de carinho. Com o Raptor acontece a mesma coisa, só que ele não é o seu cachorro e ele não quer te fazer carinho, né? Na verdade, ele quer te colocar a 7 palmos abaixo da terra. Mas e aí, como é que funciona? No primeiro encontro, a primeira coisa que ele vai fazer é pular em você. Sempre. O range do pulo é muito alto, ou seja, ele pula numa grande distância e a área de ativação desse dano, ela também é muito grande. Depois do pulo, ele vai fazer isso daí, ó, dá aquele latidinho, aquele latido tão alto que vai romper os seus tímpanos, né? Vai acabar com os seus ouvidos. E ele causa um dano também em área e não adianta você ficar se movimentando não. Ele já tiver começado essa animação, ele vai perseguir você e vai tentar te seguir para onde você estiver indo para causar esse dano. Depois que ele dá esse super latido, ele faz isso daí, ó. Ele te persegue para te dar essa rabada, ou seja, vai balançar o rabinho para você, só que também vai te causar dano. E essa rabada, ela também vai te tirar um pouco das suas defesas. Então a sua armadura vai reduzindo cada vez que você toma dano desse golpe em específico. E é por isso que você não deve tomá-la. Se você tiver de arqueiro, por exemplo, ou com qualquer classe que tenha pouca vida, essa rabada talvez seja o ataque que mais causa dano. Como ela causa muito dano e reduz suas defesas, é sempre muito importante você perceber como é que ele vai fazer nessa movimentação para que você consiga sair desse ataque. Como melee, as coisas são diferentes, porque alguns ataques você vai ter que tancar e outros você vai precisar desviar. O grito, por exemplo, é um deles que você não pode tomar porque ele vai causando dano ao longo do tempo, mas a rabada é sempre muito bom você desviar. Ele vai te dar essas bicadinhas, né? Essas mordidinhas, caso você esteja muito perto dele. E como você vai estar coladinho com ele, ele não vai te dar mais aquele pulo. Então você já vai poder, você vai, digamos assim, ter uma skill a menos para se preocupar. E sempre utilizar esse momento aí em que ele tá gritando durante essa barrinha amarela que fica embaixo da barra de vida dele. É o tempo que ele vai permanecer gritando e é o tempo que você pode utilizar para ficar batendo nele. Ele sempre vai tentar virar para você onde é que você tá para ele te perseguir. Então é interessante que você consiga caetá-lo o melhor possível para que você não perca tanta vida. E aí, como eu te expliquei, esse boss ele vai seguir um certo padrão de movimento. E aí pode ser que você já tenha memorizado a ordem exata em que ele vai fazer esses movimentos. Mas, pelo menos aqui no Corepunk, alguns desses chefes de mundo, eles mudam a ordem desse moveset do nada e no meio do combate. Então pode ser que depois do pulo, ao invés do grito, ele vai querer te dar a mordida ou ele vai querer te dar a rabada. E é por isso que é muito importante você entender como é que funciona o moveset dos personagens, porque você vai perceber essa animação e perceber dessa animação fica muito mais fácil de você mitigar dano, simplesmente sair da área de alcance dessa habilidade ou simplesmente entender que aquele é o momento de você ficar lá quietinho, batendo ou então caetando o monstro. E agora mais uma dica importantíssima. Lembra que eu falei lá no começo que além de todos aqueles itens que dropavam do boss assim que a gente conseguia eliminá-lo, a gente consegue mais de 6.000 de XP e mais de 100 pontos de maestria de arma, mas tem um algo a mais. Você observa que aqui ele foi eliminado e que aparece o símbolozinho na foice, ou seja, esses chefes de mundo podem ser coletados. E no caso do Raptor, você consegue um caracol arco-íris caso você tenha 100% na profissão de herbalismo. E cada chefe ele vai exigir uma profissão diferente. Lembrando que são 4 profissões de coleta. Então, como a gente tem uma boa variedade de chefes de mundo, alguns deles vão ter essa profissão repetida, digamos assim. Mas o fato é que você tem a possibilidade de conseguir muito recurso com eles. São muitas moedas, muitos artefatos, receitas, kits de upgrade de item, XP, pontos de maestria de arma, catalisadores e um monte de coisas que fazem esse conteúdo ser um dos mais importantes do jogo. E depois dessas dicas, eu tenho certeza absoluta que ficou muito mais fácil para você saber
como se programar para ir eliminar o Raptor. E com isso, obviamente, você vai ficar muito mais forte, ter muito mais recursos, poder vender alguns artefatos por ouro. Então, todos esses recursos que você vai obter a partir do Raptor vai te fazer muito bem, independente do seu personagem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Além do Raptor, eu pretendo fazer dos outros chefes de mundo também, ensinando para vocês o moveset e vários macetes, para que fique muito mais fácil vocês fazerem esse tipo de conteúdo. E tem uma coisinha muito importante para quem ficou até agora. Depois que você elimina ele, quanto tempo depois será que esse Raptor vai estar disponível de novo? Ele respawna a cada hora. E como são apenas 5 spots e muitos jogadores, já deu para perceber que em algum momento vai rolar alguma luta por esse spot. Então, uma dica muito importante é você não deixar para usar aquele seu analgésico, aquele seu cantil de mana para você regenerar vida e mana, quando você já tiver só com um pouquinho de recurso. Pode chegar alguém na espreita e simplesmente te expulsar de lá à força, como já aconteceram várias vezes comigo. Ou então você pode ser o cara que vai expulsar a galera que tá lá. O certo é que o PVP acaba acontecendo bastante nessas arenas de chefe e principalmente nesses chefes que são um pouco mais simples de serem executados. E a última dica que eu vou dar pra vocês, essa daqui especial pra quem tá até esse momento no vídeo, é de assinar o nosso clube de canais, vire um super viajante aqui com a gente no YouTube, participe de sorteios e ganhe alguns benefícios exclusivos, como emojis, selos de fidelidade. Você pode assistir os vídeos antes mesmo deles estarem disponíveis para o público em geral e vários outros benefícios. E o meu muito obrigado para você que chegou até aqui esse momento. Pretendo fazer de outros chefes de mundo, né, explicando todos os macetes para vocês. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não se esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui para ficar por dentro de todo esse conteúdo Prime que a gente está trazendo aqui no Coreverso, né? Um grande abraço e a gente se vê em breve. Quem sabe lutando por spots de Raptor aqui em Qualate. Até lá!